Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e decoração. Nossos convidados, Paula Buoro Joaquim, arquiteta, Marcos Vinícius Correa, diretor da Prime Reforma. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Isso aí. Paula, seu perfil nas redes sociais reforça a ideia de uma arquitetura com pertencimento, né? Identidade e propósito. Como esses conceitos impactam em seus projetos? Bom, eu acho que quando eu pensei no DNA, né, o que eu queria imprimir nos meus projetos, os valores que eu queria passar para os meus clientes, né, através do meu trabalho, eu pensei nesses pilares, nesses 3 pilares, né? E hoje a gente sabe, assim, as relações através do digital, elas estão muito superficiais. Então, quando eu pensei no pertencimento, que muitos filósofos aí abordam esse assunto, das relações, o ser humano, né, uma das primeiras relações que ele tem é com a casa, né, é com o lar. E eu acho que um projeto, ele precisa mostrar a identidade desse cliente, né, para reforçar o sentido, os valores desse cliente, o sentido, tanto aspectos culturais dessa família também. Legal. Então, eu acho que ele tem que ter essa identidade. Então, o arquiteto ele precisa extrair do cliente, né? Esse seria o pertencimento, né? Ele se sentir Exato, no ambiente dele. o lar reforçar quem é essa pessoa, né? Quem é esse usuário, a família como um todo, na verdade. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de entender o que o cliente busca, mostrar, dar esse sentido de pertencimento, né? Através de um projeto bem elaborado. Muito bom. Isso você consegue, logicamente, o primeiro passo é o briefing, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, que talvez seja a coisa mais importante aí. Exatamente. Você entender o que a família quer, o que ela gosta, etc, etc, né? Uhum. Marcos, onde fica a Prime Reformas? Há quantos anos vocês estão no mercado, né? E quanto à sua formação como arquiteto colabora na prestação de serviço que a empresa oferece? Então, são várias perguntas aí, né? Quantos anos no mercado local e tal? E você é arquiteto, facilita muito o trabalho. Bastante. Né? Então, Roberto, é o seguinte, a Prime está no mercado já há mais de 17 anos. A gente fica situado ali na Rua Paraguai, no número 130, no Gonzaga. E a questão hoje que eu levo até para as arquitetas com quem eu trabalho, por eu ser arquiteto e já estar há 25 anos no mercado, já trabalhando com construção e com reforma, é a condição de você trabalhar com uma resolutiva mais eficaz na obra, né? A condição de eu olhar melhor uma colocação de um revestimento, a pontuação técnica, né, tanto a parte hidráulica quanto elétrica, porque às vezes acontecem imprevistos na obra, né? A pessoa te entrega um projeto, você vai colocar ali uma tomada, para seguir um projeto, você encontra uma coluna estrutural, então você vai ter que redimensionar isso dentro de um projeto e a gente consegue aliviar muito essa questão da presença do arquiteto às vezes na obra. O corre-corre no dia a dia, né? A arquiteta precisa do tempo dela com a cliente, para ir nas lojas, para ver a parte de decoração, né? Design, interiores e tudo mais. E às vezes a gente consegue auxiliar o arquiteto com essa nossa experiência, com essa nossa bagagem já de conhecimento para poder facilitar o trabalho delas também. Aí, que tipo de obras você faz? Tipo, interna, obra de apartamento, loja, qual
assim, o segmento mais que você atua? A gente tem uma gama grande. Hoje o nosso foco principal é reforma residencial, só que a gente trabalha tanto com reforma corporativa, comercial, a gente trabalha com outras linhas, depois vou falar mais adiante para você. Assim, a gente tenta, na verdade, eu não falo que a gente só faz, por exemplo, você pega só construção ou reformas grandes, não. A gente às vezes faz reformas também parciais. Então, tem clientes que às vezes contratam a gente só para fazer uma cozinha, uma área de serviço, né? Claro que a gente tenta focar sempre numa reforma maior, mas a gente atende todo tipo de público, todo tipo de cliente. Legal. Paula, como é essa dificuldade nossa de encontrar mão de obra? Eu não sei se você faz também essa parte, você faz o projeto e depois acompanha a obra até o final, até a decoração final. Você tem uma equipe própria, você contrata às vezes terceiros. E é um problema essa mão de obra hoje, quer dizer, eu acho até o cliente não deveria nem contratar ele assim, por conta própria solto, né? O cliente, eu acho que tem que ser orientado pelo arquiteto ou uma empresa. Eu acho que é muito complicado você contratar o profissional que você não conhece. Geralmente você paga, ele não vai, ele começa a querer cobrar extra e tal. Como você faz para administrar isso? Então, geralmente eu explico para o cliente, né, que assim, a minha parte é o projeto, eu dou toda a assessoria, eu vou com o cliente fazer toda a curadoria do que a gente vai usar, dos produtos, dos materiais, e depois eu faço o acompanhamento da obra. Mas eu costumo orientar que a parte de execução a gente tem que estar com uma equipe, com uma empresa, né, bem reconhecida no mercado, que eu, de preferência, que eu mesma já tenha trabalhado, né, atuado ali junto, por ter tido uma experiência positiva. Então, eu acho que é importante o cliente entender isso. E assim como todo tipo de contratação, de compra que a gente vai fazer, não dá para o cliente ter esse olhar de ir sempre no mais barato, né? Porque a gente sabe que um bom serviço, um bom produto, claro, ele tem um valor agregado, né? Então, a gente tem que sempre avaliar o custo-benefício de cada escolha, né? Mas aí é isso, assim, eu como profissional já tive experiência, lógico, nesses anos todos, que eu estou formada desde 2010, eu já tive experiências com excelentes empresas e já tive também experiências com empresas que eu não recomendo, né, para trabalhar com a gente. Então... Mas você acompanha a obra, mesmo com essa empresa, você vai... Eu acompanho a obra e eu vou até falar uma coisa, assim, apesar do projeto, a gente deixar o projeto sempre muito bem detalhado e facilitado, né, para o empreiteiro, para quem for executar, conseguir trabalhar em cima, praticamente, assim, quase todo dia existe sempre uma questão a ser discutida numa obra, né? Principalmente, inclusive, quando a gente pega, por exemplo, um apartamento, vai fazer um retrofit, um apartamento antigo, aparecem pontos durante a obra que às vezes não estava previsto, né? Então, esse contato é muito dinâmico, é diário, e a gente, para ter esse contato, a gente precisa estar com um bom parceiro, né? Que trabalhe bem, que funcione o processo, que otimize, antecipe também possíveis problemas para a gente. Isso aí. E Marcos, como é que você faz para contratar a sua mão de obra? Já que a mão de obra, a gente estava comentando até anteriormente, fora aqui do programa, a escassez da mão de obra, a dificuldade de encontrar o profissional, ainda mais o profissional qualificado. Como é que você faz? É uma empresa de 17 anos, é uma empresa que começou hoje. Eu sempre falo, né? É difícil você hoje comprar um imóvel, por exemplo, de uma construtora que nunca construiu, porque ela demora um certo tempo, a não ser que contato um empreiteiro com experiência, ela demora um certo tempo para qualificar a sua mão de obra. A minha empresa demorou quase 15 anos, mais de 10 anos, para qualificar a minha mão de obra. Hoje eu tenho um time espetacular. Tem uma equipe enorme, tem quase 400 funcionários, e a maioria está comigo há anos e anos e anos. Então, mas demorou, eu apanhei muito para isso. Sim. Né? E uma empresa de 17 anos já está com o caminho pavimentado. Mesmo assim, é difícil encontrar mão de obra nova hoje, né? Não, muito difícil, né? Hoje a gente vê essa escassez, porque na realidade, acho que é cultural e vem lá de trás, né? Hoje o pedreiro que você tem lá, o pedreiro médio, o pedreiro sênior, ele vai continuar na profissão com você até ele aguentar trabalhar. Os filhos antigamente do pedreiro eram os ajudantes, né, que iam com os pais trabalhar nas obras, acompanhava e o pai levava junto. O filho não queria estudar, ele colocava o filho para trabalhar junto com ele. Hoje em dia os pedreiros estão com uma condição maior, porque o mercado cresceu bastante. Então, assim, hoje um pedreiro ganha bem, né, no mercado hoje. Muito bem. Ele quer estudar o filho dele e o filho dele também não quer mais ser ajudante, não quer fazer a mesma coisa que o pai. Então, hoje em dia você tem concorrência aí com o mercado, com entrega, né, de fast food, né? Então o cara não quer trabalhar no pesado na hora com Uber. Então, assim, são várias coisas que a pessoa hoje vai, cara, não quero trabalhar no pesado. Então, você está perdendo essa mão de obra de ajudante, de servente, está cada vez mais difícil de contratar.
E isso tem um ciclo, tem um giro muito grande. Mas a gente tem funcionários aí na obra com 13 anos já dentro da casa, com 10 anos. Nossos funcionários são bem antigos, os mais experientes. A nossa troca geralmente maior são desses mais novos, que hoje em dia é difícil o cara querer estar na obra e querer aprender. O que a gente tem apostado muito, a gente tem um projeto nosso dentro da Prime, que é a Universidade Prime, que a gente quer capacitar esses profissionais para que eles consigam ir crescendo dentro da empresa e passando conhecimento para os que vão entrando na sequência, né? Legal, muito bom, né? Isso aí. Paula, como é o processo criativo dentro do seu escritório? Existe um método próprio ou etapas que você considera fundamental para desenvolver cada projeto? Eu acho que também já queria que você falasse um pouquinho sobre o briefing também, da importância do briefing, né? E depois desse briefing, esse processo criativo, métodos, etapas e tal. Então, eu costumo falar, né, que o processo criativo, para quem trabalha na área, né, de design, enfim, ele acontece antes do cliente chegar até você, né? Porque, na verdade, quem já tem esse espírito, né, de buscar, enfim, querer se inspirar, sabe, para trazer, para de repente um trabalho futuro, você está o tempo inteiro atento, você está observando, você escuta, às vezes, né, com atenção, uma conversa. Então, às vezes um momento que um hobby que você pratica, tudo que inspira a gente, né, vai trazendo algo positivo para a hora, para o momento em que esse projeto, o cliente chega até você. E aí, a partir disso, e aí que entra o briefing, né, que você perguntou, já começa um diálogo assim bem orgânico com o cliente, sabe, bem descontraído, para entender quem é esse cliente, o que ele espera. Acaba sendo um exercício, inclusive, de autoconhecimento, porque às vezes o profissional, ele traz questões para o cliente que às vezes ele não tinha nem parado para refletir a respeito, né? E hoje a gente tenta não pensar no projeto só como aquele projeto da foto da revista. A gente quer realmente que o cliente ele se sinta futuramente como parte daquele espaço, que ele tenha uma relação real com aquele espaço físico, né? E que ele sinta prazer em estar nesse espaço que vai ser a futura casa dele. Então, e aí ele acaba se dando através de referências, de conversa, né? E é uma coisa assim que flui espontaneamente mesmo, naturalmente. A gente vai para o intervalo, depois a gente vai voltar para falar um pouquinho. Os dois vão debater sobre cronograma de obra, o cliente, expectativa do cliente, porque o cliente está preocupado na entrega, dá um atraso, que dificilmente uma obra adianta, né? Então a gente vai começar com esse problema aí, o cronograma. Logo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura e decoração. Nossos convidados, Paula Boro Joaquim, arquiteta, Marcos Vinícius Correia, diretor da Prime Reforma. Vamos falar um pouquinho, vamos debater aqui o assunto cronograma e escolha dos fornecedores, principalmente pela arquiteta, e dos profissionais terceirizados que a sua empresa contrata. Começa a Paula falando da escolha dos parceiros para que não ocorra atraso na obra, qualidade e tal. E você vai falar também dos fornecedores seus e dos terceirizados. E do cronograma para a obra não atrasar. Né? Paula, pode falar. Bom, com relação aos fornecedores, aquilo que a gente conversou, né? Como eu estou formada desde 2010, já passei por outros escritórios aqui na região. Então, eu fui conhecendo, né, aos poucos o trabalho de muitos, né? Enfim, e aí, à medida que eu comecei a trabalhar, construir a minha carreira, eu fui trazendo alguns fornecedores comigo, né? E fui homologando. Então, quando eu indico para o meu cliente, eu só indico realmente quem eu já trabalhei, quem eu confio, quem não deixa os meus clientes, não deixa, né, a gente na mão. E tudo com prazo. Você dá prazo para esses fornecedores teus, né? E que se começar a não cumprir, começa a atrasar tudo, né? Exatamente. E uma coisa positiva, por exemplo, falando dos fornecedores da Rede Conceito, né? Já entre eles, entre esses lojistas, já costuma, assim, pelo que eu vejo, pela experiência que eu tenho, né, de conhecê-los, já existe um diálogo entre todos, até porque já fazem parte desse núcleo, né? Então,
Então, muitas vezes, quando eu indico ou escolho essa equipe, né, esse grupo de fornecedores para participar das obras, eu já sei mais ou menos os perfis desses fornecedores, quem vai trabalhar bem com quem e quem vai atender bem o meu cliente, porque cada cliente também tem o seu perfil, né? Tem cliente que tem um prazo mais curto, tem cliente que é mais flexível, tem cliente que gosta, enfim, de uma troca maior ali, participa mais do processo. Então, a gente vai vendo, enfim, fazendo essa escolha conforme também o perfil de cada cliente e de cada empresa. E você, Marcos? Então, a questão do cronograma é muito importante assim para a gente mesmo que executa a obra, né? Vendo o processo desde o arquiteto com o projeto, já detalhado, finalizado. Mas o segredo, acho que maior para você seguir um cronograma e cumprir esse cronograma é o planejamento. A gente tem uma linha na Prime, que é a linha Express, até a gente fala bastante sobre isso, porque ela começou lá em 2013, quando a gente fez uma reforma de um apartamento parcial, com um cliente que foi levar a família para a Disney, voltou e a gente conseguiu até a marcenaria em 15 dias deixar pronto um quarto de uma menina de 15 anos. Nossa. E a partir dali a gente começou a fazer algumas lojas, principalmente a parte comercial, né? A gente consegue um cronograma bem rápido, diferenciado, porque também você consegue trabalhar tanto de dia quanto à noite, né? Diferente de um apartamento residencial. Mas o segredo, acho que para o cronograma ser cumprido à risca, é o projeto estar bem alinhado, né? Estar bem assertivo, né? O objetivo entre tanto o cliente, quanto o arquiteto, quanto a empresa que eles contratam também para execução. E, claro, todos os parceiros vão fazer parte disso. Então, assim, a partir do momento que o cliente ele vai lá e fecha com a marmoraria, com a vidraçaria, com a marcenaria, deixa tudo planejado, as entregas disso, você consegue conduzir essa obra e cumprir esse cronograma assim. Muito bom. Paula, de novo, essa relação entre arquiteto e cliente é essencial para o projeto. Você já falou, pertencimento e tudo, né? Como você conduz esse diálogo para transformar esses sonhos nele em realidade? E outra pergunta que eu sempre faço para os arquitetos aqui é quando o cliente tem uma ideia fixa que vai totalmente, assim, de um determinado item ou ambiente que vai totalmente contra tudo que você sonhou e imaginou para aquele projeto na vida, que fala assim, não vai ficar bom isso, mas eu sou autor do projeto e o cliente quer. Mas vai ficar horrível. Como é que você faz para administrar isso? Porque ele é o dono e você é a autora do projeto. Como é que você consegue resolver isso? Quer dizer, o conflito interno teu com a vontade do cliente. Então, com relação a isso, né, às vezes alguma exigência específica do cliente que eu, como profissional, sinto que não cabe tão bem, às vezes, no projeto. Para ser sincera, assim, na maior parte das vezes eu expresso, né, faço o meu papel de orientar, mas quando é alguma coisa que a pessoa não abre mão, eu sou obrigada a respeitar, né? Então, eu tenho que fazer um exercício de desapego ali, né? E assim, tentar entender, ver assim, outros pontos positivos do projeto que eu estou entregando. Ou né? minimizar talvez aquele estrago, olha, já que vai ficar assim, se eu fizesse assim, vai ficar tentar ruim, entrar... mas não tão ruim desse jeito. Exato, assim. a gente tenta entrar num meio termo ali, né? É uma relação que você cria com a pessoa, com esse cliente, porque às vezes você tem essa relação que dura, meses, um ano, de repente, dependendo da complexidade do projeto, do tamanho dessa casa, desse apartamento, enfim, da obra. Então, e é uma relação, assim como toda relação, a gente tem que também saber a hora de ceder, né? É o meu papel, assim, eu tenho a parte técnica de orientar. Você orienta, tudo. Exatamente. Ele é o proprietário, se ele faz questão daquilo, ele que vai ver aquilo todo dia lá. Exatamente. Mas é isso, tem às vezes alguma quinquilharia antiga, de avô, de bisavô, e aí vai. Ô Marco, como são os serviços que a Prime Reforma oferece, que você está falando? Você já falou que tipo de serviço que você falou que ia comentar? E qual seria o diferencial da linha Express que você falou? Da rapidez só? Como é que funciona? Bom, a gente trabalha com a linha residencial, né? Comercial, corporativa. A gente tem uma linha de investidores também que compram apartamentos para reforma e venda, compra apartamentos de leilão, construção também de prédios pequenos. A gente até construiu até um em Minas recentemente, para investidores também, que juntam no grupo de investidores e constrói para vender os apartamentos. Mas essa parte da linha Express que a gente faz também, que é uma outra linha que a gente trabalha, a gente atua no mercado no sentido assim, eu gosto muito daquela obra que você começa e você consegue dar uma continuidade de uma forma imediata nela, né? O cliente às vezes vai contratar que nem agora recentemente, a gente está fazendo um estúdio que o cliente contratou a gente para começar a reforma agora 17 de novembro e tem que entregar para ele 17 de dezembro, que ele já tem cliente para alugar para o final do ano, para passar Natal e Ano Novo.
Um Então, mês? Um mês. E a gente faz esse tipo de trabalho. Poxa, mas como é que você coloca 5, 6, 8 pessoas dentro de um apartamento, de um dormitório? Então, esse gerenciamento, esse acompanhamento é muito importante para que essa obra aconteça, entendeu? E a obra comercial, as pessoas falam, né? Poxa, eu estou pagando aluguel tanto, o rapaz me deu uma carência de um mês, eu preciso desse imóvel pronto, então a gente corre para executar. Esse seria o serviço expresso? Esse é o Express. O Express a gente trabalha assim, a gente agenda o cliente e fala, você consegue me entregar em 30 dias? Consigo, desde que tenha um planejamento. É que raramente o cliente, quando ele vai fazer esse Express, ele vem do nada, que nem foi a questão desse estúdio que a gente está fazendo, que apareceu, falou, não, vamos fazer e vamos acontecer. Só que a gente tem que comprar tudo pronto entrega, né? Não existe uma linha de processo muito exclusivo. Então, olha, é piso cimentício, vamos pintar o apartamento, vamos fazer um forro, colocar uma iluminação para você estar com o apartamento pronto e para receber o teu cliente. Mas o imóvel, quando ele tem uma decoração diferenciada, tudo tem que se fazer um planejamento, né, bem detalhado antes para que a gente possa executar com tudo já comprado, tudo pronto. Aí o processo acontece de forma bem rápida. As pessoas não podem confundir esses programas de televisão que Ah, vem verdade. tudo detonado no dia, passa a semana, 15 dias, 20 dias, Exatamente. porque aquilo é ficção, né? Não é verdade. Então as Sim, pessoas sim. se iludem pelo que está na televisão, Irmãos à Obra, e etc, Exatamente. etc, decora, etc, etc. Paula, quais as principais tendências que você enxerga hoje na arquitetura de interiores, tanto em materiais, em comportamento, estilo de vida dos clientes, onde você costuma buscar essas referências de inspirações? Então vamos lá. A tendência de materiais e comportamento, por exemplo, varanda gourmet, cervejeira, chopeira, essas coisas. Isso é uma tendência hoje? E onde você costuma buscar essas inspirações e essas referências em feiras, eventos e tal, mas principalmente do cliente? Tem assim, o cliente nos últimos 2, 3 anos estão pedindo mais tal coisa? Olha, eu acho que assim o principal que os clientes, né, eles têm pedido para os profissionais. Eu posso falar sobre o meu trabalho, mas eu também vejo, né, muitas vezes o trabalho de outros colegas, né? A gente tem rede social e troca bastante. Eu acho que é a questão da integração das áreas, né, sociais, né, do apartamento. Então, quando a gente entrega, faz o nivelamento, né, de sala, varanda gourmet, às vezes a cozinha, tudo, né, tudo uma única área, um grande living. Então, os clientes têm pedido muito isso. Mas com relação à tendência, o que eu tenho notado é que, na verdade, além da tendência em si, mas é uma necessidade mesmo do ser humano, é a questão dele estar conectado com elementos mais naturais. Eu tenho procurado inserir nos projetos elementos mais naturais, que é a questão que a neuroarquitetura vem trazendo, né? Porque para além da questão do prazer estético que o cliente tem quando ele, enfim, entra na casa dele, quando ele, né, vê tudo pronto, é a questão mesmo da arquitetura ter o papel de melhorar a qualidade de vida, né, inclusive a saúde. Então, tem artigos, comprovação científica mesmo, de que um projeto, iluminação bem elaborada, esses elementos naturais trazidos para dentro de casa, eles realmente melhoram aspectos da saúde mesmo, né? Tem arquiteto especialista nisso. Exatamente. Esse trabalho de iluminação, esse trabalho... Exato. Já veio aqui, até presente aqui já. Interessante isso. Muito bom. Então, às vezes, previne oscilação de humor, depressão, através de um projeto de iluminação bem feito, bem executado. E aí a gente conta com a empresa, eu conto com parceiros que têm se especializado muito nisso, né? Enfim, então, eu acho que esse é o principal ponto que eu posso falar a respeito de tendência, né? Legal. Quero agradecer muito a Paula, a presença da Paula, Obrigada. você, Marcos, pela Obrigado, presença. obrigado. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.